Olá, meus amores, bom dia. Mais um dia de aula se inicia. Nossa disciplina a ser estudada hoje é Geografia, ok? Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, certo? Hoje nós iremos falar sobre a interdependência, certo? Do campo com a cidade, certo? A interdependência entre o espaço rural e o espaço urbano. Durante esse bimestre, nós iremos estudando, né, justamente esses dois espaços que compõem as cidades. As cidades, aprendemos que as cidades são compostas por uma zona urbana, onde está a parte do desenvolvimento, as indústrias, o comércio, e a zona rural, onde é mais voltada para as atividades agrícolas, né? As casas são mais distantes umas das outras, a infraestrutura, né? É um pouco menor, cidades pequenas, certo? E estudamos que a vida nesses lugares são diferentes, a maneira de se alimentar, os hábitos, as festas, a forma de se divertir, o lazer, as atividades econômicas, a forma de se ganhar dinheiro, são vivências distintas, ou seja, diferentes nessas duas partes que compõem as cidades, certo? Mas, apesar das diferenças, elas são importantes. As duas, cada qual tem a sua importância, e existe uma interdependência entre essas duas zonas, urbana e rural. Professora, o que é isso? Interdependência, ou seja, elas necessitam uma da outra. Para que uma funcione, a outra precisa também funcionar bem. Então, se ocorrer qualquer tipo de coisa que fuja a esse padrão, vai haver um desequilíbrio. Assim como nas cadeias alimentares que nós estávamos estudando na disciplina de ciência, certo, pessoal? Então, de que forma ocorre a interdependência? Simples. Nós vimos que as atividades econômicas desenvolvidas na zona rural são o quê? As atividades do setor primário, ou seja, agricultura, né? Pecuária, criação de animais, e extrativismo, né? Que é a extração de recursos naturais. E na zona urbana já são mais voltadas para o setor indústria e comércio, prestação de serviços, setor secundário e terciário, certo? Ou seja, essas três, setores econômicos interdependem um do outro. Ou seja, a zona rural fornece a matéria-prima, ok? E o campo, a zona rural, né, que é o campo, fornece a matéria-prima. E a cidade fornece os produtos, os insumos, para que esse trabalho possa ser desenvolvido na zona rural. Como assim, professora? Por exemplo, para você comprar uma camisa dessa, né, vocês sabem que a maioria dos tecidos são feitos de algodão, né? Então, esse algodão, ele tem que ser plantado, colhido, haver todo um processo de transporte, para que depois esse algodão passe por uma indústria, né? Mais de uma transforma o algodão em tecido, a outra transforma o tecido em camisa, vai para o comércio para chegar às nossas mãos. Então, eu moro na zona urbana, vou comprar numa loja, mas teve todo um processo que começou lá na zona rural. Entendeu? Então, para que as coisas aconteçam, para que a comida chegue na sua mesa, você come feijão, arroz, toma o leite, não é verdade? O leite vem da vaca. Ou seja, todo esse processo para que esse alimento chegue na sua mesa depende do trabalho da zona rural. Então, existe uma dependência entre essas duas partes da cidade. Assim como a zona rural também depende da zona urbana. Por quê? Para desenvolver a agricultura, a pecuária, é necessário instrumentos, né, maquinário, e justamente nas indústrias, nas fábricas, que se produzem, que se fabricam esses maquinários que são necessários para que o trabalho, né, desenvolvido na zona rural aconteça. Até mesmo uma simples enxada, um arado, mesmo que ele seja manual, ele precisa ser trabalhado. A enxada é feita de ferro, mas esse ferro ele é extraído através do extrativismo, mas é preciso se ter todo um processo para que ele vire uma enxada. E esse processo acontece na zona urbana. Então, vejam como acontece a dependência de um setor, de uma parte, da outra. Ok? A nossa atividade, né, o nosso assunto de hoje fala justamente dessa interdependência entre essas duas partes que compõem as cidades, os estados, os países. Ou seja, um não é mais importante do que o outro. Um complementa o outro.
Ok, pessoal. Ficou claro isso? Massa. Então, um beijo grande. Até a próxima aula. Eu vou passar a atividade aqui relacionada a esse assunto, tá certo? Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês no WhatsApp, né? Vocês já sabem, tá bom? Ó, beijo, até amanhã, tá? Amanhã nossa aula é por áudio, todo mundo sabe, né? Certo? E estudem, viu? Amanhã é dia de tomar tabuada, tá ok? Lembra, a tia mandou estudar a tabuada do 4 e do 5. Amanhã nós vamos fazer videoconferências, tá bom? Videoaulas, videoconferências, né? Para que a tabuada seja perguntada, tomada dos alunos de vocês, né? Que vão estudar, tá bom? Tchau, beijo.